permanecer-me anônimo neste relato, mas posso lhe garantir que tudo foi real e que aconteceu comigo. Eu me lembro muito bem. Eu me lembro como se fosse hoje. E era uma noite de verão, e a lua era nova, e a única coisa que iluminava o céu eram as estrelas. Nós estávamos no carro, sem rumo, tentando matar o tédio, coisas difíceis quando se mora numa pequena cidade do interior paulista. Éramos em 5 no total. Minha namorada, o meu irmão mais novo que não se desgrudava dela, e uma prima deles, e um amigo meu, e eu, é claro. Todos apertados em um pequeno palio. Depois de andar um pouco pela cidade, resolvemos sair da região mais urbana e pegar estradas que circulam a cidade. Depois de um tempo, já estávamos em uma estrada de terra completamente escura, sem poste e sem identificação nenhuma. Eu acho que a gente nunca passou por aqui antes, a minha namorada falou, e eu realmente não lembrava de ter passado naquele lugar antes, e era um lugar totalmente novo para mim. Resolvemos continuar em frente e ver onde ia dar. Depois de uns 20 minutos naquela estradinha, chegamos em uma bifurcação. Uma das estradas que saía de lá estava muito mal cuidada. Parecia que não passava carro lá há anos, há muito tempo. E novamente, o matagal foi tomando conta da estrada de novo. A outra estrada que saía da bifurcação parecia ser a continuação da estrada que estávamos. Como estávamos nos sentindo aventureiros, o meu amigo sugeriu pegarmos a estrada mal cuidada, a mal conservada, e foi o que fizemos. Como ela estava muito ruim, não pude ir muito rápido. A estrada passava por um terreno com a vegetação baixa, mas a cerca de uns 20 metros à direita dela, o matagal já virava uma floresta muito mais densa e com árvores grandes. À esquerda, a distância entre a floresta e a estrada já era de 10 metros. Cerca de 40 minutos depois, ainda estávamos passando por ela. Então, alguma coisa na nossa frente chamou a nossa atenção. Havia umas árvores caídas no chão, bloqueando a estrada. Parei o carro e pensamos no que fazer. Depois de alguns minutos, resolvemos tirar as árvores e continuar em frente. Eu e o meu amigo descemos do carro e com algum esforço conseguimos limpar o caminho. Então voltamos para o carro e continuamos a seguir a estrada. Menos de 20 minutos depois, acabamos chegando no fim da estrada e ela ia parar em frente a uma casa. Na verdade, um casarão. Um casarão desses bem antigo. Nós achamos muito estranho aquele casarão ali, tão longe da cidade, quase escondido no meio do mato. E que casa! Tinha 2 andares e um monte de janela espalhada por toda a fachada. Contamos, eram 8 embaixo e 9 janelas no andar de cima. A porta da entrada era imensa, com degraus de pedras na frente, assim como os batentes. A casa estava completamente acabada. As janelas pareciam estar podres. Já que tivemos tanto trabalho de chegar até ali, resolvemos dar uma olhada dentro da casa. Só que não tínhamos lanterna, e eu deixei o carro apontado para as janelas e liguei o farol alto. Apesar da aparência de podridão, a porta era bem sólida e pesada, e estava muito bem trancada. O jeito foi tentar dar uma olhada pelas janelas. Sem muito esforço, consegui abrir uma das janelas, que quase desmanchou quando puxamos. O meu amigo entrou primeiro, para dar uma olhada lá dentro, ver se o chão estava podre, ou se o teto ou as paredes não pareciam que iam cair a qualquer momento em nossas cabeças, ou algo do gênero. Depois de algum tempo, ele apareceu na janela de novo, falando que estava tudo bem. Então, meu irmão entrou, a prima da minha namorada entrou, a minha namorada entrou, e finalmente eu entrei. Nós tínhamos entrado em uma sala, que parecia uma sala de jantar. Estava quase vazia, a não ser por umas cadeiras velhas de madeira jogadas num canto. O chão também era de madeira, que rangia, e estalava muito enquanto andávamos. Abrimos mais 2 janelas para iluminar melhor lá dentro, e depois de dar uma boa olhada nessa sala, resolvemos dar uma olhada no resto da casa. Esta sala tinha 2 portas.
uma porta dupla à direita que ia para outra sala, e onde estava a porta da entrada, e uma porta menor em frente, que levava para a cozinha. Nós fomos pela porta dupla, indo parar em uma sala muito grande, que era a sala de entrada. E esta sala tinha uma porta de entrada à nossa direita, que era a frente da casa, e uma escada à esquerda que levava ao segundo andar, mas a escada estava completamente podre e quebrada, impedindo que a gente subisse para o segundo andar. Nós abrimos mais algumas janelas para iluminar essa sala também. Nós só estávamos conversando e andando pela sala quando meu irmão escutou um barulho que vinha do andar de cima. Nós pensamos que ele queria simplesmente assustar a gente. Então, todos nós ouvimos o mesmo barulho. E era o mesmo barulho que o chão fazia quando a gente pisava nele. Deve ser o mesmo barulho assentando, o meu amigo falou. E eu respondi, realmente, a casa está instalando. E ela já é muito velha. E cerca de alguns minutos depois, escutamos o som de novo. Pareciam passos em algum lugar lá em cima. E não dava para dizer direito de onde vinha. Então, todos nós, menos a prima da minha namorada, nos aproximamos da escada para tentar conseguir ouvir alguma coisa lá em cima. Então, ouvimos o som de novo. 3 passos. E de repente, parou. O meu irmão falou em meio silêncio com os olhos esbugalhados. Será que tem alguém lá em cima? Mas ninguém respondeu. De medo. E então, em meio silêncio, nós ouvimos um grito estridente. Mas não estava vindo lá de cima, e sim da janela. E era a prima da minha namorada, desesperada. Enquanto nós fomos ver a escada, ela ficou na janela olhando lá fora. E ela veio correndo em nossa direção e começou a falar que tinha alguém do lado do carro. Meu Deus do céu! Quando ela falou isso, eu senti o meu sangue esfriar e todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. A minha namorada não teve outra ação a não ser grudar em mim e se tremia todinha, coitada. Você tem certeza que viu alguém do lado do carro? O meu amigo perguntou. Tenho. Eu vi. E não vi de onde veio, mas estava parado lá, do lado da porta do carona. Ninguém tinha a mínima coragem de ir lá fora, ver se realmente tinha alguém do lado do carro. Então, para completar, as luzes do farol começaram a ficar fracas. O que é isso? O que está acontecendo? O meu irmão perguntou. Então, eu respondi o mais lógico. Eu acho que a bateria do carro está acabando. Calma, irmãozinho, calma. A minha namorada começou a apertar a mão do meu irmão, falando que aquilo não era hora de a bateria acabar. Nós todos estávamos com medo. Muito medo. Alguns segundos depois, a luz do farol do carro se apagou completamente. Nós 5 ficamos no mais completo silêncio. Então meu amigo falou. Olha, alguém vai ter que ir lá no carro ver o que aconteceu. Ou pelo menos ligar ele. É claro que este alguém não sou eu. Algum tempo depois, eu resolvi que não tinha outro jeito. Eu teria que ir lá fora mesmo, sozinho e no escuro. Eu falei que eu ia e que era para eles ficarem onde estavam. Eu tentei fazer o mínimo de barulho possível até chegar à janela. Mesmo com os olhos acostumados com a escuridão, eu não conseguia ver nada. Só uma sombra mais escura que eu esperava ser o carro. Mentalizei. É só o carro, é só o carro, é só o carro. E mais que depressa eu pulei a janela e fui devagar segurando a chave do carro. Quando eu cheguei no carro e abri a porta, a luz interna acendeu. Eu achei isso muito estranho, já que se a bateria tivesse acabado, a luz dentro do carro não deveria acender. Eu vi algo que me chocou. O farol estava desligado. Alguém o desligou. Aí eu senti aquele arrepio subir a minha coluna de novo. Apesar do carro estar destrancado, nós não ouvimos a porta abrir ou fechar. Como é que alguém conseguiu desligar aquele farol sem abrir a porta? O porquê, ao invés do farol simplesmente apagar, ele foi ficando fraco até apagar tudo. Eu acendi o farol e antes que pudesse pensar no que estava acontecendo,
O resto do pessoal saiu voando pela janela da casa, berrando de pavor. A minha namorada e o meu irmão estavam chorando horrores. E a prima dela estava com a cara de completo pavor. E o meu amigo estava mais branco que uma vela. Eles praticamente se jogaram dentro do carro e começaram a gritar e trancar as portas: "Vamos embora, vamos embora!" E eu, sem entender nada, fiquei completamente apavorado. E foi exatamente o que eu fiz. Foi um alívio quando o carro pegou de primeira. Eu fiz a volta e disparamos pela estrada de novo. E eu perguntava o que tinha acontecido, mas a minha namorada só tentava acalmar o meu irmão, que já tinha feito xixi nas calças e que chorava muito também, igual a ele. A prima dela estava muda e em estado de choque. E o meu amigo só falava: "Não pare, não pare, pelo amor de Deus, siga em frente." Quando todos já estavam começando a ficar mais calmos de novo, e a minha namorada e o meu irmão já tinham parado de chorar, e a prima deles já estavam falando, ela só falava: "Já estou melhor, já estou melhor." E mais nada. Eu virei para o meu amigo que estava no banco de trás e perguntei o que tinha acontecido. Quando eu estava olhando para trás, a minha namorada, que estava no banco do meu lado, ela gritou desesperada: "Para, pelo amor de Deus, para!" Com um susto, eu sentei o pé no freio. O carro derrapou um pouco, mas parou. Todo mundo dentro dele voou para frente. Quando nos arrumamos dentro do carro de novo, eu olhei para minha namorada e perguntei o que era. Então eu vi que ela estava aos prantos de novo, chorando e apontando o dedo para frente, e a mão dela tremia. Tremia, mas tremia muito. Então eu vi o que era, e a estrada estava cheia de árvores de novo, tampando o caminho. "Vocês não tinham tirado as árvores do caminho?" a prima da minha namorada perguntou. Eu falei que sim, que a gente tinha tirado. Isso foi o suficiente para o meu irmão entrar em desespero de novo. Eu comecei a olhar em volta, para ver se via alguém, ou alguma coisa. Depois de um tempo, a minha namorada começou a chorar também. Eu olhei para o meu amigo e falei: "A gente vai ter que sair para limpar essa estrada. Não tem outro jeito." Ele falou: "Passe por cima das árvores mesmo." Aí eu disse: "Se a gente for com tudo, o carro vai bater nos troncos e vai ficar preso. Ou pode quebrar ou arrebentar o pneu ou alguma coisa assim. Aí sim estamos na merda." Não tem jeito. A única opção é a gente sair e limpar a estrada. Depois de um tempo em silêncio, ele concordou. Nós dois saímos e fomos em direção às árvores tombadas no chão. A minha namorada fechou a porta do carro e com a chave por dentro, legal ela, né? E dessa vez tinha muito mais árvores do que antes, como se fosse uma cilada ou armadilha ou algo assim. Com muito cuidado e prestando atenção em tudo em nossa volta, nós começamos a arrastar as árvores para fora do caminho. Quando finalmente limpamos o caminho, olhamos um para o outro com aquele olhar no rosto que dizia: "Nossa, vamos embora." Quando estávamos voltando para o carro, nós ouvimos um barulho no mato. Nós paramos no mesmo lugar e olhamos à esquerda. Não dava para ver nada, absolutamente nada. Ainda mais com o farol do carro na nossa cara. Então, de repente, alguns passarinhos saíram voando de onde o barulho estava vindo. Isso foi o suficiente para nós dispararmos em direção ao carro. O pior foi que quando chegamos lá, ninguém queria abrir a porta. "Abre, gente, abre a porta, abre a porta!" A gente ficou batendo na janela, mas o pessoal que estava dentro do carro só sabia chorar e berrar. E nesse momento, a histeria foi coletiva. Eu e meu amigo já estávamos em pânico. Ele já estava procurando uma pedra para quebrar a janela, para a gente entrar no carro de uma vez, quando a prima da minha namorada finalmente destrancou a porta. O meu amigo, ele entrou pela porta do motorista mesmo, e se jogou no banco de trás e eu fui logo atrás dele. Mal eu sentei no banco, já meti o pé no acelerador. E em alta velocidade e com as portas abertas, lá vamos nós. Mas apesar da velocidade com que a gente saiu, nós ainda conseguimos ver, saindo do meio do mato, alguma coisa que parecia uma mancha escura, uma mancha negra, e com o formato de homem. E era muito alto aquilo parecia ter uns 2,5 metros de altura. A minha namorada, corajosa da família dela,
Quando viram aquilo, começaram a chorar feito bebê assustado. E desde aquele ponto, até chegar à estrada de terra, eu não diminuí a velocidade. Durou uma eternidade. E olha, que eu já estava indo com o pé no fundo. O carro pulava mais que um boi bravo, naquela estrada esburacada e mal conservada. Quando chegamos na estrada de terra melhor conservada, eu entrei com tudo e também não diminuí a velocidade. Chegando na estrada de asfalto, já estávamos um pouco mais calmos e aliviados, e eu finalmente relaxei o pé no acelerador. Ninguém falou mais nada até chegarmos na cidade. Quando chegamos, fomos direto para a casa da minha namorada. Os pais dela tinham saído. Enquanto ela e o meu irmão e a prima dela estavam entrando na casa, eu puxei o meu amigo pelo braço e perguntei o que tinha acontecido dentro daquela casa. Qual o motivo de tanto terror? Ele falou que quando eu estava lá fora no carro, eles ouviram mais alguns passos no andar de cima. Então ficaram prestando atenção, se conseguiam descobrir o que era. Quando de repente veio um som no topo da escada, de como se alguém estivesse segurando a respiração e soltado de repente. E depois disso, veio um cheiro de podridão, como se tivesse algum bicho morto lá há mais de uma semana. O barulho daquela respiração estranha já tinha assustado eles o suficiente para saírem correndo. Mas bem nesta hora, eu liguei os faróis do carro. Eles viram uma coisa sem forma que estava saindo da cozinha. Mas parece que quando eu liguei o farol do carro, a luz assustou aquela criatura, porque ela voltou para a cozinha na mesma hora. Foi aí que eles entraram em pânico e saíram correndo. Ele falou que não deu para ver nada, apenas aquele espectro negro voltando para a cozinha. Eu não sei no que foi que a gente esbarrou. O meu irmão tem pesadelos até hoje com aquela noite e não gosta nem um pouco de falar no assunto. A minha namorada fica muito brava se eu tentar falar algo com ela sobre aquela noite. A prima dela é a única que fala alguma coisa, mas também não gosta de tocar no assunto. Analisando o meu carro depois da fuga, a suspensão ficou totalmente arruinada, demonstrando tamanha fuga. Eu nunca mais voltei naquele lugar. Eu nunca mais quero voltar. Às vezes, eu me pergunto onde fica. Por que ninguém acredita na minha história? Mas eu não falo. Eu não falo. Se aquela estrada estava bloqueada, deve ser por um bom motivo. E agora, vai um conselho do estranho para vocês. Não entre em uma casa aparentemente abandonada. Pode ocorrer muitas coisas estranhas e o dono pode estar presente. Se você tem uma explicação lógica para isso, ou ao menos uma tese, deixe nos comentários. E obrigado, e até o próximo relato.